Nos anos 60, mas não do século passado, do século XIX, muito próximo disso na realidade, né? Maxwell percebeu que a lei de Faraday estava errada, como era conhecida até então, porque ela não levava à conservação, não descrevia a conservação da carga elétrica. E ele, então, descobriu que precisaria acrescentar um termo lá nas equações do eletromagnetismo, de tal maneira a ficar em conformidade com o princípio da conservação da carga elétrica. Sacou uma coisa muito interessante. Adicionou um termo à equação, né? Esse termo faz toda a diferença na realidade. Por quê? Ele mesmo percebeu que, ao adicionar aquele termo e considerando o vácuo como um meio, ele percebeu que é possível existirem ondas eletromagnéticas. Fantástico! Ele sacou isso, né? E mais, né? Ele descobriu que... Como é que ele desconfiou que seriam ondas eletromagnéticas, né? É porque na equação de ondas dele, a velocidade de propagação daquelas ondas que ele acabou de descobrir tinha a velocidade de propagação da luz. Raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Né? E o Maxwell percebeu isso, ele sacou, né? Que deve estar associado à luz. Né? Com isso, ele também descobriu uma outra coisa interessante. De agora em diante, óptica pode ser entendida a partir do eletromagnetismo. Fantástico! Percebeu um equívoco, consertou a equação, adicionou um termo, e agora a óptica virou um capítulo do eletromagnetismo. No fundo é isso, né? Fantástica essa descoberta, porque agora óptica, eletromagnetismo é a mesma coisa, estamos falando da mesma ciência. Fantástica essa descoberta, uma unificação, né, de três ciências, eletricidade, magnetismo e óptica, mas também ondas eletromagnéticas, né? Essa foi uma descoberta revolucionária. É claro que ele estava prevendo, né? Uma descoberta teórica. Muitas vezes acontece isso, né? Você altera a teoria ou formula uma teoria e eis que você prevê alguma coisa, né? E a previsão era acertada. Logo, ou um pouco depois, né, Hertz fez uma experiência, né, pioneira para demonstrar a existência, né, de ondas eletromagnéticas que fazem hoje toda a diferença do ponto de vista das comunicações no nosso mundo hoje, né? Porque você tem um meio muito rápido para enviar informação. Olha só, se propagando com uma velocidade igual à velocidade da luz. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Muito bem. Então, vamos começar, né? O Cláudio vai reproduzir, né, a experiência de Hertz, né? O que eu quero chamar a atenção, antes de começar, Cláudio, é o seguinte. Na realidade, né, na teoria clássica, estou falando da teoria clássica, as ondas eletromagnéticas, né, a radiação eletromagnética, ela resulta do movimento de cargas elétricas, é isto, quando aceleradas. Cuidado, não é qualquer movimento. Movimento uniforme não gera onda eletromagnética, né? As cargas precisam estar aceleradas, tá certo? Aceleradas. Numa antena, né? O elétron vai e volta, vai e volta, vai e volta. É isso, né? Porque ele está acelerado, né? Ele está acelerado. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de observar, né? Porque senão, às vezes, a gente escapa, né, a nossa percepção, né? Como são geradas as ondas eletromagnéticas? Por cargas elétricas aceleradas. Elétrons, de preferência, eles são leves, se movimentam com muita facilidade, né? Cargas elétricas em movimento acelerado. Ok, Cláudio, com você agora a palavra. Bom, aqui então uma experiência muito simples de montar, né? Aqui, na verdade, são dois fios condutores, fios de cobre, e aqui um material isolante, né? Podia ser um pedaço de madeira, serviria também nesse caso. Eu coloquei plástico de PVC, né? E aqui também
um outro conjunto, né? Só que aqui sem essa lampadinha de neon, né? Aqui tem um gás neon que para ela ionizar, para ser ionizada, precisa de uma tensão mínima de uns 90 volts. Né? O Hertz não tinha isso. Não, ele observava a faísca, né? Mas foi uma observação assim, muito cuidadosa, porque uma faísca, para você observar, não é muito fácil. Né? É esse o ponto, totalmente escuro, né? Então, a lampadinha neon fica mais fácil, né, de a gente observar. E esse papel de alumínio aqui, ele melhora a recepção, né? Tanto a emissão como a recepção das ondas, né? Então ele melhora a qualidade da antena. Da antena, exatamente. Então vamos colocar aqui um pouco de papel de alumínio. E aí também, né? Aqui também, né? Ele facilita na emissão de ondas quanto na recepção. E a faísca poderia ser qualquer coisa, né, que conseguisse ionizar o ar, né? Então poderia ser um acendedor de fogão, né? Alguma coisa que gere uma faísca. Só que aí nesse caso a corrente é muito pequena e eu teria que deixar muito próximo, um ambiente muito escuro. Então eu trouxe aqui algo um pouco mais potente, né? Que é uma bobina de Tesla, né? Então aqui ele gera faíscas maiores, correntes maiores, só que de alta frequência, né? Como a frequência aqui da corrente é muito alta, não tem muito perigo de a gente levar algum choque, né? E quando a frequência é muito alta, na bobina de Tesla, a corrente passa a ser superficial. É chamado efeito skin. Então nesse caso não tem problema. E é com essa frequência que os elétrons, não é isso? Vão se movimentar, né? Acelerados. Né? Exatamente. Okay. Então vamos ver aqui, eu vou pedir para diminuir um pouco a intensidade da luz, para ficar mais fácil de observar aqui a luz emitida pelo gás neon. Né? Então vamos ver aqui. Fica uma faísca. Né? Então aqui a outra faísca. E aqui a lampadinha se acendendo. Né? Veja que não tem contato elétrico, não tem contato nenhum. Né? Então quer dizer, existe algo se propagando pelo espaço. Isso. Né? Dependendo da posição, né? Se eu aterrar, por exemplo, melhora muito mais, né? Porque quando com o meu terra, né, consegue induzir mais corrente, né? Então, olha que interessante, já muito bacana. Além de eu também próprio servir como uma antena, né? Então, a gente pode transmitir ondas eletromagnéticas, né? Através do espaço pela aceleração das cargas aqui nessa minha antena, né? Uma aceleração vai e volta, ele então vai gerar um campo elétrico por causa da acumulação de cargas de um lado positivo e do lado negativo, campo elétrico, e o campo elétrico variando induz um campo magnético, né? E o campo magnético induz um campo elétrico e assim por diante, né? Agora, um efeito, né, que acho que seria interessante, talvez dê para se observar, né? É que se você aumenta a distância, né? Como a intensidade vai caindo com o quadrado da distância, não é isso? Exatamente. Então, provavelmente, haja uma distância aqui que já não é isso? Não, exatamente, vamos deixar vamos longe, né? Olha só. Aqui ainda, né? Bom, aqui, sem colocar o terra, né? Ele olha só que interessante. Quer dizer, a onda vai se propagar por todo o espaço, né? Sim, aí, digamos, se perde, né, para efeito de... Exatamente. Ótimo, isso é interessante. Então, quando você vai aproximando, já se percebe, aproxima mais. Olha só, não, fica visível. Coloca bem mais perto. Né? Olha só, fantástico. A gente demonstra os dois efeitos, né? Que legal, muito bom, muito bom. E aqui eu tenho um outro sistema, né? Só que um pouco mais eficiente, que são as ondas eletromagnéticas em outra faixa, né? Que são as micro-ondas. Bom, mas aí nós já estamos falando do espectro agora, né, Cláudio? Um outro comprimento de onda. O espectro, né, se refere à classificação das ondas eletromagnéticas, né, em função da frequência, né? A luz tem um espectro de frequências relativamente pequeno, né? Mas aí temos outras ondas, né? Rádio, bem conhecidas ondas de rádio, né? Agora você está falando de micro-ondas, né? Isso. Você sabe que esse tipo de radiação de micro-ondas, né, ela permeia todo o universo. Né? Isso foi uma descoberta de Penzias e Wilson em 1968.
é aquela radiação cósmica de fundo, fundo. né? E está nessa região aqui do micro-ondas. Ok, mas vamos lá. Vamos lá. Então, isso daqui seria o nosso emissor de micro-ondas, né? Então, aqui dentro, ele é antigo, né? Então, é uma válvula, né? E aqui dentro tem uma mini antena, né? Mais ou menos do que a gente viu aqui, só que em miniatura. Então, ele representa um dipolo, né? Ele fica oscilando. Né? É como uma antena de TV, só que pequenininho. Então aqui você tem um dipolo oscilante aqui. Exatamente, aqui dentro, né, Tá. tem um fiozinho. E a frequência de oscilação do dipolo vai ser a frequência da radiação eletromagnética, não é isso? Exatamente. Tá. E aqui eu tenho um diodo, né, que serve como um receptor. Então lá eu tenho uma onda eletromagnética sendo transmitida, né, e aqui eu tenho um receptor que a gente pode medir a intensidade, né, da onda que chega aqui, né. Então, colocando um de frente para o outro, a gente pode observar que a intensidade aqui, né, chega mais ou menos aqui na metade. Ok. Tá? Então, conforme eu vou afastando, a gente pode observar que a intensidade também vai diminuindo. Então a gente pode fazer as experiências duas vezes, né? Uma bem perto, outra mais longe, né? Para ver aquele efeito. E a nossa mão, né, tem muita água, né? As micro-ondas, elas conseguem fazer as moléculas de água vibrarem, né? Por isso que as micro-ondas da nossa casa servem para sim, o forno de micro-ondas, né? Também recebe esse nome, na verdade. Exatamente. Então, a mão, né, é um bom absorvedor de micro-ondas, né? Então, basta colocar a mão aqui que a gente vê que a intensidade diminui bastante, né? E outra coisa que a gente vai ver em seguida, né, que é a questão da polarização, né, das ondas eletromagnéticas, né? Então, mas aqui a gente pode mova só um pouquinho para mais longe, para mais perto. Para cá, né? Para cá, para ver Ele que ele também é direcionado, né? É direcional, né? Direcional aqui, claro. praticamente zero, né? Então, Aqui. E para mais perto e para mais longe, reduz a intensidade. Isso, interessante. aqui aumenta a intensidade e aqui, né, diminui a intensidade. E se eu puser a mão, então ela praticamente corta, né? Absorve todas as